O bando de loucos está em festa. Até semana passada, ninguém apostava, ninguém acreditava na classificação do Corinthians para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians foi lá no Castelão, deu show, venceu por 2-0 no que foi a sua melhor atuação na temporada 2024. E hoje, em Itaquera, mais uma grande atuação desse Corinthians. Que classificação! 5-0 no agregado contra o Fortaleza. É o Corinthians, semifinalista de Copa Sul-Americana, semifinalista de Copa do Brasil. E detalhe, teve a primeira assistência de Memphis Depay com a camisa do Timão. Tá começando o Canelada em todas as plataformas aqui pela Jovem Pan. Já vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Fábio Piperno, muito boa noite, bem-vindo ao Canelada. Que show do Corinthians na Copa Sul-Americana. Fábio Piperno, boa noite. Boa noite, Pedro Marques, Vampeta, Flávio Prado. Um grande abraço aí pra fiel torcida que tá, afinal de contas, indo até a orelha, porque estamos diante de praticamente um Real Madrid das Américas aqui, né? Não, galera, menos. Mas a verdade é o seguinte... Que isso, já começou bem o programa, hein? Mas acho que, assim... Na Copa Sul-Americana, pelo menos, não vou mais poder continuar dizendo que o Corinthians é o time café com leite. Estou até ansioso para ouvir aqui depois a manifestação do Flávio, né? Porque é aquela questão do Corinthians não lidar bem com o sotaque, com o idioma espanhol, mas de qualquer forma, assim, veja, o Corinthians, como time, tem evoluído. Não é à toa que o Corinthians, nos últimos tempos, de um mês para cá, o Corinthians fez 3 jogos contra o Fortaleza, que é o terceiro colocado no Campeonato Brasileiro, e o Corinthians foi o melhor em todos, mesmo naquele que perdeu em Fortaleza. Aquele dia perdeu por ruindade aí na pontaria dos atacantes, o Pedro Raul, enfim, o Yuri Alberto também perdeu o gol. Mas a verdade é que o Corinthians naquele dia já tinha feito um bom jogo, assim como atuou de forma bastante aceitável contra o Botafogo no Rio. Derrota, mas enfim, foi um jogo duro contra o líder do campeonato, fora de casa, e ganhou outro dia do Flamengo em Itaquera. Então, é um Corinthians que melhora. Mas é aquela história. Mesmo melhorando, quando a gente olha para o Corinthians, fica sempre aquele asterisco. Porque a gente está falando da evolução de um time que tem a terceira maior folha salarial do país. Então, é um time que tem obrigação de jogar com a qualidade que a gente viu hoje nas últimas partidas, sempre. Veja, o Corinthians ainda é um clube que ocupa um vexatório lugar no Z4 do Campeonato Brasileiro. Isso é uma pouca vergonha. Não condiz com a história do Corinthians, com o volume de investimentos e com a folha salarial. Então, a gente tem que enxergar o Corinthians de uma forma global, né? A gente tem que considerar o conjunto da obra e não apenas, né, essa evolução registrada de um mês para cá. De qualquer forma, é óbvio que é melhor a gente ver um time que começa a apresentar alguma evolução do que aquele time caótico que estava caindo pelas tabelas que a gente via até pouco tempo. Flávio Prado, a terceira classificação do Corinthians na história para a semifinal da Copa Sul-Americana. O Corinthians do Ramon Dias, que também está na semifinal da Copa do Brasil. É o melhor momento do Corinthians na temporada, Flávio? Boa noite. Boa noite, Pedro. Boa noite, amigos. Eu acho que é assim. Quando o Corinthians contratou o Memphis Depay, sempre há uma dúvida qual vai ser a reação, né? Será que esse time vai reagir positivamente? Às vezes tá devendo pra gente, traz um cara milionário e tal. Mas a reação foi muito positiva, muito positiva. Desde que o Depay chegou, parece que o Corinthians ganhou uma outra força, uma outra pegada. Não por ele jogou pouquinho, né? Jogou meio tempo, hoje já fez uma assistência, mas jogou pouco. Mas criou-se um clima, foi a boa notícia, gerou um otimismo e o time melhorou. Sem dúvida o time melhorou, o time tá jogando mais. O Coronado cresceu também, ganhou uma condição física melhor. E aí o time começou a ganhar. Esse resultado, como se abriu com muita felicidade, 5-0 contra o Fortaleza, não é fácil. Não é para qualquer um. É claro que é uma competição de mata-mata. E o Corinthians também tem esse detalhe. Ele tem mais confiança no mata-mata, esse time, do que no ponto corrido. No ponto corrido ele sabe que a situação tá complicada. Mas ele tem obtido alguns resultados interessantes, como o jogo contra o Flamengo. Então, eu acho que a gente tem que citar claramente, o time melhorou.
Isso vai ser o bastante para ganhar alguma das Copas? Isso vai ser o bastante para se livrar do rebaixamento? Não dá para saber. Mas nesse momento, respondendo diretamente o que você falou, sem dúvida o Corinthians vive o seu melhor momento na temporada. Melhor momento, acho que há muito tempo. Esse Corinthians, Vampeta, muito boa noite. Você que transmitiu essa partida ao lado do José Manuel de Barros, do nosso Vitor Boni, do Daniel Lian. Ninguém apostava no Corinthians até semana passada. Tava todo mundo cravando a classificação do Fortaleza. Quando sai a escalação do Ramon Dias, lá no Castelão, aquele Corinthians misto, meio de campo com o Rian, com Charles, Bidon, Coronado. E é aí que o Fortaleza vai passar mesmo. O Corinthians está mais preocupado em não cair. O Corinthians vai lá e vence pelo placar de 2-0. Vence o melhor mandante do Campeonato Brasileiro, Fortaleza, na sua casa. E agora repete a dose, repete uma grande atuação, 3-0, com direito à primeira assistência de Memphis Depay. Boa noite. Boa noite, Pedro, Flávio, Piperno, boa noite a todos. Você pega o Corinthians, né? Vamos supor que a imprensa holandesa estava aí, viu, Flávio? No final de semana, veio a estreia do Depay. E aí olha para a tabela. O cara não conhece nada do Brasil, veio para fazer a cobertura do Depay. E ele vai ficar aqui uma semana. O Depay estreou, né, no final de semana. E vamos supor que ele tem que ir embora na segunda-feira que vem, Pedro. Aí ele vai olhar assim, mas como é que esse time do Fortaleza é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro e o Corinthians na zona de rebaixamento lá, brigando e vai brigar até as não combina, rodadas, né? O cara vai dizer assim, não, pô, o Brasil tá tudo louco. Então, vai assim, não, pô, o cara, como é que esse time, no confronto, o Corinthians é muito melhor. O Piperno falou até que no Campeonato Brasileiro também jogou melhor, mas não estava com poder de fogo. E aí o Corinthians nos últimos jogos vem ganhando, já está em 2 semifinais garantidas, né? Se tivesse ali em 10º colocado no campeonato, 11º, pô, estaria tudo perfeito. Você chega, né, sabendo qual é o potencial do Palmeiras, o potencial do próprio Flamengo e o Atlético Mineiro, a gente apontava esses clubes, até os investimentos do Inter de Porto Alegre também, que ficou aquém. Você dizer, pô, a temporada do Corinthians está maravilhosa. 2 semifinais e se mantém ali entre os 10 primeiros do Campeonato Brasileiro, apesar da folha de pagamento. Não, mas de fato eu sempre digo assim, né? Isso é bom para dar confiança para o Campeonato Nacional. Você tá com mais opções, o Ramon Dias ganha mais opções, né? Substituições. Eu acho que é um elenco muito equilibrado em posição por posição. E você ganha essa confiança para tirar o Corinthians da zona de rebaixamento. Um exemplo, Pedro, eu digo, dançar com a irmã, não tem acreditado, dançar com a irmã. Você ganha o jogo de hoje, no confronto, e continua na zona de rebaixamento, eu garanto que o torcedor corintiano ia ficar assim, não, ó, a gente não quer ir em 2 semifinais e deixa a gente aí entre os 10 primeiros, os outros primeiros, porque o Campeonato Nacional, para mim, é o mais importante. E ganha essa moral, ganha essa confiança, e está ganhando mesmo, né? Ganhou do Atlético Goianiense, está ali colado com o Fluminense, eu acho que vai brigar ali, fazer seu resultado e olhar para o Criciúma, para o Juventude, para o próprio Atlético Paranaense, que está ali também na situação incômoda, o Red Bull Bragantino. Então o Corinthians, quando ganha, ele não saiu, mas ele se aproximou de outros, que estava muito longe, de Atlético Paranaense, de Red Bull Bragantino. E aí tem que ter a rodada de final de semana, clássico contra o São Paulo, não é no Morumbi, porque vai ter jogo, vai ter show no Morumbi, é em Brasília, quer queira ou não, jogar no Morumbi com a torcida do São Paulo, dentro do seu estádio é outro clima, mesmo que seja torcida única no Mané Garrincha, mas é diferente. Né? Então ganha essa confiança, o Hildoberto voltou a jogar bem, para mim hoje ele foi o melhor jogador em campo, deu passe para o Romero de novo fazer gol, participou muito bem, quer dizer, alguns jogadores vão ganhando confiança. Né? E o Depay dá um passe pro gol, quer dizer, rodou o time todo, mas se você pegar o elenco do Corinthians, hoje jogou na zaga ali, jogou o Hugo, Mateuzinho, André Ramalho, Félix Torre e Hugo. Para mim não é muito diferente de Hugo, Wagner, Gustavo Henrique, Kaká e Bidu. É tudo ali, é tudo igual. Aí você pegou o Martins, né, venezuelano, titular da seleção da Venezuela, com o Ranieri. Para mim não está tudo muito longe. A diferença está no Garro, que condicionou, está jogando muito, e o Coronado, que foi contratado para isso, vem ganhando condicionamento físico. Eu sempre achei o Coronado, assim, tecnicamente muito bom. Mas, assim, dava 10 minutos do segundo tempo, 15, ele caía, porque eu já joguei no mundo árabe e a competição não é tão competitiva. Pode ter jogadores estrangeiros famosos que vendem a marca do campeonato ali saudita, Emirados Árabes, no próprio Catar, mas o campeonato da competição em si
não é o nível de Brasil. Então ele está melhor condicionado, participativo. Hoje poderia ter feito 2, o Coronado fez 1. E o Ramon Dias vai ganhando essas opções. Antes a gente ficava aqui, Pipero. Eu, você e o Flávio, sempre falando do garoto Wesley. A gente falou, o atacante do Corinthians, agora hoje já tem um rodízio lá, o Carrillo chegou, manteve uma regularidade hoje ali, jogando no meio campo. Mas é um Corinthians que tem que ganhar essa confiança pro Campeonato Nacional. Fica muito chato você ir nas competições, ninguém vai querer largar, né? Você está em semifinal, 2 semifinais, e continuar na zona de rebaixamento. Aí que eu falo, dançar com a irmã. Agora, o que você diria em holandês pro Depay, Ivan? Eu estou muito curioso para saber disso. Hoje, por exemplo, se eu sou o Luiz Henrique que fez o gol, eu falo a ele assim, dankjewel. Dankjewel, muito obrigado. Pedro Henrique. Dankjewel é muito obrigado em holandês. Tudo bem. Ou bedankt. Luiz Henrique tá enrolado. Luiz Henrique tá... enrolado. Pô, mas que eu fui lembrar. É o Pedro Henrique, Flávio. O Luiz Henrique tá enrolado. É um negócio do Luiz Henrique, depois a gente vai dar um palpite aqui, né? Porque ele não entrou na parada porque a La Liga não denunciou ele, né, Pedro? O processo foi arquivado, o Botafogo se manifestou, o staff do jogador também. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse assunto. Mas vamos continuar aqui na praia, aqui no maior das Américas. Tá bom. Vamos continuar no gigante. O único campeão invicto da América. Tradicionalíssimo time internacional. Que time, né? Que torcida, que coisa linda. Corinthians é meu amor, Corinthians é minha vida. Quem gosta de falar isso é Marcelinho Carioca. Daqui a pouco é capaz de ele estar mamado e entrar aqui ao vivo. Vambora, se tiver Marcelinho Carioca, a gente coloca ao vivo, hein? Outro dia ele entrou aqui mamado, pelo amor de Deus. Mas a verdade é que é uma melhora muito na parte do jogo do Corinthians. Acentuada. A gente tem até uma enquete aqui no nosso chat do canal do YouTube Jovem Pan Esportes. O Corinthians vai terminar esse ano, aí você pode votar, são 4 opções. Campeão e na Série A, campeão, mas na Série B, sem títulos, mas na Série A, sem títulos e na Série B. Por enquanto, a opção campeão e na Série A tá ganhando 85%. Mas eu quero saber de você, que enquete é essa aí? Essa enquete aí, ó. Quem vai fazer isso aí? Mas tem muito antes que tá assistindo também. Campeão e na Série A. Pô, isso aí vai dar milhões. Tem que ser assim, ó. Campeão e na Série B. Campeão de nada e ficar na primeira divisão. Essas 2 opções que tem que ter. Essa aí vai dar moleza. Essa aí vai dar 90%, Pedro. Mas tem torcedor do Corinthians que tá empolgado, tá voltando nessa opção, mas tem muito secador, tem muito antes que tá ligado também. Mas se juntar os antes tudo, não dá massa, pô. Alô, Bruno Landi, hein? Você tá sendo aqui, ó, ao vivo, sendo questionado pelo nosso... Eu tô com saudade dele, nunca mais vi meu parceiro. Mas fica a pergunta pra você, Vampeta. Que vai chegar numa final? Acho que vai chegar. Mas o Corinthians vai ser campeão de Copa esse ano? Dá pra sonhar o torcedor corintiano com uma final... Uma final não, final vai chegar. Com um título de Copa, Vampeta? Olha bem, olha como é importante a rodada de amanhã, né? Não, de quinta. Porque se o Flamengo sai da Libertadores, é quinto jogo do Flamengo, né? Pelo Campeonato Brasileiro já tá 11 pontos atrás dos caras. Então ele vai ter que olhar com tudo pra Copa do Brasil. É a semifinal Corinthians e Flamengo, né? Na Sul-Americana, o Corinthians vai esperar Atlético Paranaense, que está no seu centenário também. E Racing. Que é encardido para geral aqui no Brasil. Então não tem nada fácil. É por isso que eu falo, ó, vamos cair para dentro do brasileiro para sair daquela situação incômoda. Se você falar para mim, o Corinthians vai estar numa final, tem possibilidade? Tem, mas os 2 lá que vier para dessa semana, que amanhã decide. Acho que amanhã é o jogo do Atlético Paranaense e o Racing, é quinta também, né? Eu acho que é. O Flamengo joga quinta-feira. Se o Flamengo for na praia de passar... É na quinta-feira, Racing e Atlético, e tá 1-0 pro Atlético Paranaense. Mas o jogo de volta é lá na... Aí o Flamengo não vai ser tão cobrado aí, por não estar em nada, né? Se o Flamengo sair, o Flamengo aí vai ter que passar o ano, vai ter que visar o quê? Totalmente os olhos voltados para a Copa do Brasil. Eu também acho que Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil tá muito em aberto. E a gente não sabe ainda. Tem muito chão pela frente. Quinta-feira, por isso que eu falo, defende muito esse lado do Corinthians, que eu acredito que se o Flamengo não passar do Peñarol, eu não sei se Tite dirige o time no domingo. Amanhã pela fumaça que tá lá. Eu também não sei se vai aguentar. A casa pode cair, a casa do Tite lá no Flamengo, hein? Por isso que eu acho que Flamengo e Corinthians ainda tem muito chão pela frente, muita coisa pode acontecer e passa
pelo jogo da Libertadores. Porque se o Flamengo cai da Libertadores, aí vai com toda a pressão. A única opção de título é a Copa do Brasil. Lembrando que o Flamengo no ano passado também, né, Flávio, já não conquistou, ficou no jejum, né? Então a pressão aumenta. Nem o ainda Campeonato mais. Carioca no ano passado, né? Esse ano ele conquistou. Quando você Aí falou quero ouvir vocês dois sobre esse assunto, mas assim, que o Corinthians vai chegar numa final, acho que vai. E acho que a opção mais viável hoje de título pro Corinthians, visando as duas Copas, é a Sul-Americana. Você falou quando, há 15 dias ninguém acreditava, então não sei o que. O futebol é muito dinâmico. A coisa muda com muita facilidade. Então, o Vampeta falou da hipótese do Flamengo perder do Peñarol. Então ele pode ganhar, ele pode se classificar. Ele é melhor que o Peñarol. Eu tenho um amigo lá do Peñarol, eles são empolgadíssimos e tal, mas ele sabe que o Flamengo é melhor. Depende do Flamengo jogar menos do que pode, como aconteceu aqui no Rio de Janeiro. Se o Flamengo jogar tudo que pode, ele vai se classificar. E o Flávio, você acredita que joga tudo que pode e fazer 2 gols de diferença lá contra o Peñarol? Do que a gente tá vendo o Flamengo fora de pode casa. Perder um gol, pode fazer um gol e ganhar nos pênaltis. Enfim, eu acho que... O Flamengo fora de casa no Libertadores nos últimos 2 anos é uma lástima. Eu sei, mas enfim, tá tudo vivo, tudo, e pode acontecer isso que você falou. Ele perde, já cai fora e vira uma confusão por lá. A verdade é que a coisa é muito dinâmica. De repente, o Corinthians, desacreditado, voltou a jogar um futebol interessante. E principalmente desacreditado por mim, tá? É bom que se frise. Não é vocês falaram. Eu acho o time do Corinthians, ainda acho o time do Corinthians muito fraco, mas acho que ele tá jogando o máximo que pode. Por isso que eu dei a escalação, 2 escalações aqui, que é tudo muito igual. O time, a gente não consegue achar qual é o time reserva e qual é o time titular do Corinthians. Mas está jogando bem. O Memphis Depay ainda não está jogando tudo, mas ele é um cara que faz diferença. Ele muda o time de patamar. O próprio Carrilho, um jogador, né? Internacional, se enquadra bem. O Will Roberto cresceu, que é bom jogador. Enfim. E o Romero começou a fazer gol. Aí você faz gol, né? Isso aí ele E o Félix Torres quase, né? Ele pediu, por favor, por Fortaleza fazer um gol, né? Mas aí... O Renato Kaiser, que chance duas, uma colada na outra. E falando de gol perdido, no primeiro tempo teve a chance também do Coronado, hein? O Coronado perdeu uma chance claríssima na primeira etapa. Bom, o certo é que, com todo esse dinamismo no futebol, né? Eu acho assim, o Corinthians ele tem que se preocupar simplesmente em sair do rebaixamento. O resto não resolve nada. Se ele ganhar a Sul-Americana, se ele ganhar a Copa do Brasil, as duas até, e for rebaixado, é um ano perdido e um ano triste, um ano para passar para a história como um dos piores da história. Ele precisa, a Sul-Americana e a Copa do Brasil, embora sejam campeonatos importantes, principalmente a Copa do Brasil, que eu gosto muito, mas elas ficam em segundo plano. O título do Corinthians esse ano é fugir da Série B. Se ele conseguir isso, já tá bom, mesmo que ele não ganhe nenhuma das Copas.